Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Como nós estamos no mês de dezembro, e é um mês que todos comemoram o nascimento de Jesus, então hoje eu separei um tema para falar de Jesus, né? E o Mestre, né, que veio até nós para nos deixar uma série de exemplos, né? Então, eu hoje gostaria de falar um pouco sobre Jesus. Eu vou falar aqui alguma coisa sobre o que está no Evangelho. Tem um livro que eu gosto muito, que o livro chama-se Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues, que também tem muitas passagens sobre Jesus, né? E vamos esperar que nós possamos dar passos em direção a Ele, todos nós, né? E isso deveríamos considerar como um objetivo de todos nós, darmos passos em direção a Jesus, aos exemplos e aos ensinamentos que Ele deu. Mas vamos lá. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu sentido verdadeiro, e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessas leis os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-o a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: está aí toda a lei e os profetas, né? Então, uma das características dos espíritos superiores é a síntese de pensamento, de colocar as palavras, né? Em algumas palavras, Jesus definiu quase tudo. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes de que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo, né, o povo judeu. Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos sem distinção objeto da mesma dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com a autoridade da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse. Limitou-se a lançar os germes da verdade que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave a essas ideias. Não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade, né? Os homens ainda estavam muito atrasados, não conseguiam entender tudo, né? A cultura ainda era muito escassa naquele tempo. Mas hoje as coisas se modificaram, né? Nós temos aí uma série de situações que nos levam à inteligência, né? Portanto, a inteligência e a moralidade que precisamos ter
né, a espiritualidade, que possamos entender de uma forma melhor. Por isso veio o Espiritismo depois. A ciência deveria contribuir decisivamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Aí nós avançamos um pouquinho no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que todos entendem, mas na terra não terá Jesus uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder provisório. É dado por meio de uma concordância de todos aos que, por sua genialidade, colocam-se em primeiro plano numa atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza, nascida no mérito pessoal, consagra no tempo. Não tem muitas vezes maior valor e importância do que aquele que leva a coroa. Ela é imortal e sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é jogo de oportunidade e às vezes amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? Foi, pois, com a razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Né? Então, e aí agora nós vamos entrar aqui nesse texto que eu gosto muito, que é da Amélia Rodrigues, né? Chama-se é o capítulo 25 do livro Vivendo com Jesus e chama-se A Sublime Revolução. Tratava-se inegavelmente de uma revolução jamais acontecida. Aquele homem especial rompia todos os limites impostos pela prepotência e pelo abuso do poder. A sua presença agitava as massas ansiosas e inquietava os governantes injustos e exploradores. Estava começando a batalha árdua que se prolongaria pelos próximos anos, aumentando a geopolítica do país, governado por descendentes de estrangeiros que abominavam as tradições locais, desprezavam as raízes espirituais em que se firmavam as condições religiosas e sociais, infelizmente desrespeitadas neste período. Israel aguardava um condutor que a libertasse do nefando jugo romano, concedendo-lhes favores extraordinários e facultando-lhe a preservação do orgulho de raça denominada eleita por Deus em detrimento de toda a humanidade. Os séculos de escravidão na Babilônia e no Egito, as humilhações defluentes das lutas inglórias com outros povos, que se saíram defluentes, perdão, vou ler de novo. Israel aguardava um condutor que as libertasse do nefando jugo romano. Os séculos de escravidão na Babilônia e no Egito, as humilhações defluentes nas lutas inglórias com outros povos que o sitiaram por demorados períodos, quais as lutas perversas com os filisteus, o cerco promovido pelos assírios, a subverniência de déspotas que a envelheciam, de forma alguma lhe ampliaram os horizontes do entendimento em relação a Deus e às suas leis soberanas. O narcisismo doentio produzira o morbo da degradação moral e os seus profetas, em razão das abominações praticadas pelos governantes e sacerdotes hipócritas, silenciou as vozes espirituais por quase 4 séculos, de modo que pudesse perceber a necessidade de reconsiderar as convicções vigentes, as expectativas em torno do Messias. O orgulho que cega é o responsável pela perda do sentido em relação à grandeza moral, abrindo espaço para a presunção e a soberba que se encarregavam do exterior sem a menor contribuição para a realidade do ser.
Desse modo, embora as demonstrações exuberantes do Rabi Galileu, a empáfia dos representantes do povo e dos seus ministros espirituais, os israelitas esperavam um vândalo imperioso e impiedoso que vingasse as gerações transatas, que estorcegaram nos longos cativeiros e na humilhação sem nome. O templo de Jerusalém espelhava a alma israelita, imponente, majestoso, ornados de peças muito valiosas, ostentando o poder temporal e as dádivas transitórias que lhe foram acrescentadas por Herodes, o Grande, onde se realizava, porém, o hediondo comércio dos divinos bens. Por isso não ficaria mais tarde pedra sobre pedra, que não houvesse sido derrubada pelos conquistadores igualmente impenitentes. O bafio pestilencial do ódio, da discriminação em classes poderosas e desventuradas, tornavam um reduto de infâmias e exploração da ignorância dos simples e ingênuos, através de lamentáveis holocaustos de gratidão a Deus ou de súplicas materiais para atender às necessidades transitórias. A mensagem espiritual desaparecera completamente, e as cerimônias complicadas somente eram apresentadas aos dominadores vitimados pela luxúria e pela exorbitância dos crimes a que se entregavam. O mestre iniciara o seu ministério conforme anunciaram os antigos profetas. A sua voz cantava o hino das bem-aventuranças, convocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza de sentimento. De imediato, como celeste taumaturgo, ele começou a demonstrar o poder de que se encontrava investido, diminuindo as imensas cargas de aflição que pesavam sobre os ombros vergados dos sofredores e infelizes. Ele era uma aragem perfumada e balsâmica, na ardência dos desesperos que dominavam as existências e a estiolarem nas enfermidades degenerativas, nas provas inomináveis. Unindo à palavra os atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradas. Todas as fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no, ansiosas, e das mazelas dilaceradas. Tocada nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam, consoladoras, ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente. Seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Atendia os leprosos, os ladrões, as meretrizes e os viciados, com a mesma complacência com que os outros libertava da cegueira, da surdez, da paralisia, da loucura, mas não concordava com as suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança de forma de viver. Os demônios temiam-no e obedeciam-lhe a voz, embora algumas vezes tentassem inutilmente enfrentá-lo. Dúlcido como o sândalo, penetrante, era também enérgico quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para a existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruía vidas, erguia-as, não derramava o sangue dos lutadores, estancava-os naqueles que se encontravam feridos. Nada solicitava, jamais pedia o que quer que fosse alguém. Ele viera para dar, pedia o que quer que fosse alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir como jamais outrem assim proceder. E todos fascinavam-se com seu comando, deixando-se arrastar pelo seu verbo flamívio e incorruptível. Mas Israel anelava pela revolução armada, aquela que, vítima que destroça, que destrói. Era natural que o não reconhecesse, ou melhor, que o detestasse. E por isso seus sicários políticos e religiosos tramaram a sua morte. Não havia lugar para ele na história daquele povo belicoso e sofredor. As classes em que se dividia a população bem demonstravam o nível de indiferença e de crueldade que sustentava as contínuas intrigas, traições e lutas intestinas. O dia raiara banhado por suave temperatura, enquanto as boninas arrebentavam-se em flores e o perfume da primavera rociava a natureza nos braços gentis da brisa do amanhecer. Às margens do lago de Genezaré,
Em Cafarnaum, as pessoas aglomeravam-se, aguardando o prodígio do seu incomparável amor. A sua mensagem fora levada por incontáveis regiões à volta de Israel. E de toda parte vinham ver os necessitados e os curiosos. A todos ele estendia as mãos fulgurantes de luz, ricas de bênçãos. As rosas miúdas e simplórias confraternizavam com as de Saron, quando ele reuniu os seus discípulos e, em particular, num tom coloquial feito de ternura, disse-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Houve um grande silêncio que iria permitir ficar indesculpida na mente e fixada nos sentimentos a lição vigorosa. A conquista interna do reino dos céus deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que possuir os dons de curar, de libertar do mal, de arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. A revolução teria de prosseguir, mesmo quando ele já não estivesse aqui. A gratuidade em todas as ações seria o selo da identificação do vínculo com ele. Transcorreram 2000 anos, e a sua revolução prossegue convidando a doçura, a humanidade, ao respeito pelo próximo e a caridade sob todos os aspectos considerados. É necessário criar-se condições para que a revolução do amor prossiga, engalanando a sociedade com a paz legítima, a iluminação interior e a fraternidade sem jaz. E o seu enunciado de amor continua a ecoar na convulsão dos tempos. Eu vos mando. Bem, essa foi a história de Jesus, né? E nós sabemos que o Mestre, quando aqui esteve, sofreu muito, né? Mas ele dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Tão forte foi a sua presença na época em que esteve aqui na Terra. Ele vela por todos nós hoje, continua velando por todos nós. Então, cada um de nós tem que fazer um esforço para seguirmos em sua direção. Mas não é só isso. Nós que estamos aqui aprendendo a doutrina espírita, nós temos que perseguir o que nos ensinaram, esses ensinamentos todos, e temos de colocá-los em prática, que é o que é mais difícil, né? Mas cada um, dentro do seu esforço, tem que procurar atingir essa meta, porque somente assim nós conseguiremos sermos espíritos melhores e termos condições de reencarnar novamente em situações mais felizes, né? Porque hoje estamos com uma série de problemas, todos nós, né? Que é consequência do nosso passado, de outras vidas, né? Então, a jornada é difícil para todos, mas felizes daqueles que conhecem a doutrina e a colocam em prática, porque só assim nós atingiremos o objetivo que todos esses espíritos de luzes e Jesus vêm nos ensinando e fazendo um esforço muito grande para que nós possamos entender isso. Bem, eu agradeço, muito obrigado, espero que todos tenham um Feliz Natal e que possamos continuar a nossa jornada em paz. Muito obrigado. Mais uma vez, dando início à nossa palestra. Como planejamos nesse mês de dezembro, vamos refletir em alguns textos, colocações da doutrina espírita sobre o Mestre Jesus. Vou ler mais um capítulo do livro Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius.
O capítulo 1, ele intitula como Mestre e Salvador. Jesus apresentou-se perante a humanidade como Mestre e Salvador. Eu sou o vosso Mestre, dizia ele aos que o rodeavam para escutar sua palavra sempre inspirada e convincente. Todos nós somos, pois, seus discípulos. Ele é o nosso Mestre. Mestre é aquele que educa, e educar é apelar para os poderes do Espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo, se este não se dispuser a conquistá-los, jamais o possuirá. Há deveres para o mestre e há deveres para os discípulos. Cada um há de desempenhar a parte que lhe toca. Entre aquele que ensina e aquele que aprende, é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços, sem o que não haverá ensinamento nem aprendizagem. O mestre não fornece instrução, mostra como ela é obtida. Se o mestre irradia para o discípulo e o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver correspondência entre eles, e o discípulo nenhum aproveitamento tirará das lições recebidas. Importante essas colocações de Pedro de Camargo Vinícius, né? Jesus, ele veio trazer-nos a redenção, e é por isso nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam para alcançá-la. Os que se comprazem na servidão das paixões e dos vícios não têm em Jesus o Salvador. Continuarão vis escravos até que compreendam a situação em que se encontram e almejem conquistar a liberdade, né? Só quando realmente tocar o coração. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. E essa redenção, como a educação, é obra que se realiza gradativamente, no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa que se consuma num dado momento. E por ser assim, é que Jesus dizia: aquele que me serve, siga-me, e onde eu estou, estará aquele que me serve. Então, Pedro de Camargo Vinícius nos aconselha a seguir. Eis a ordem, sempre avante, eis o lema do estandarte, desfraldado pelo Mestre e Salvador do mundo. E por essa razão que Jesus, ele confirmou a denominação de mestre, né? Ele veio ao mundo para nos ensinar. E ele nos lembrou que o meu reino não é deste mundo, né? Quando disseram que ele era um rei, e ele declarou: não, eu não sou rei, o meu reino não é deste mundo, eu sou o seu mestre, né? Então, o papel que cabe ao mestre é educar. Entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente, como herança, a vida daquele de quem todos nós procedemos, né? Somos filhos de Deus, criados por Deus, então existe o potencial divino em nós, toda essa questão fluídica e latente que nós temos que desabrochar, desenvolver. Então, a educação, como tão bem nos definiu Pestalozzi, é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades
do indivíduo. Então, quão importante é para nós nos conhecermos, para que observemos em nós aquilo que devemos mudar. E aí está o Evangelho, a doutrina espírita, o roteiro que devemos seguir. Muita gratidão a Deus por termos a oportunidade desses conhecimentos. E nesse mês que as pessoas pensam mais em Jesus, lembram do seu nascimento, do seu apostolado, né? Devemos refletir sobre tudo isso, desde o seu nascimento, como esse mestre deixou mensagens de profunda significação na história humana. Há 33 anos, né, ele viveu, mas desde o momento do seu nascimento até o fim, ele ofereceu a sua vida, né, para a humanidade. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, né, com a exemplificação divina do Mestre Jesus, que nos entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Por essas palavras do benfeitor amigo Emmanuel, nós vemos que a passagem de Jesus pela Terra não foi a de mais um missionário, né? Mas constituiu-se num marco luminoso na história da evolução humana. Foi algo de tal significação que chegou a mudar a contagem do tempo em antes e depois do Cristo. Com o Cristo, o próprio conceito humano da religião mudou completamente. Não mais aquela religião mística, contemplativa, ritualística, né, cheia de oferendas, fórmulas repetitivas no interior dos templos, mas a religião conforme seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos. Passou a ser, para aquele que lhe entendeu as lições, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo, em todos os ambientes, em todos os momentos. Então é isso que nós devemos lembrar, né? Dos ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus. Observando se nós entendemos as lições que ele nos deixou, se estamos vivendo de uma maneira diferente, né? Como ele disse aqui, relacionando, como é o nosso relacionamento com o próximo, em todos os ambientes que estamos, na família, na sociedade, no centro espírita. E ele foi o que nos ensinou quem era Deus, esse Pai amoroso, soberanamente justo e bom, que está presente em todo o universo. Com a sua simplicidade e humildade, Jesus mudou milenares conceitos religiosos. Começando por Deus, né? Conceito de Deus, que Deus é amor. A bondade e a humildade eram tidas como atributo dos fracos, daqueles que não sabiam lutar. E Jesus veio mostrar a força da humildade, pois ele, a criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu, abalou para sempre os conceitos de força e de poder, deixando lições preciosas que sobreviveram e ganharam adeptos com o passar dos séculos. Ensinou, consolou, amparou, curou
Libertou do mal pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa. Soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos mais difíceis do seu testemunho. Como nos diz Emmanuel, no mesmo livro, A Caminho da Luz, Jesus combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Enfim, foi o maior exemplo que a humanidade teve. E ele viveu essas verdades, enfrentando sereno e calmo a farsa do seu julgamento, os flagelos, a cruz, a morte. Coroando sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor do seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Transformou aparentes derrotas em marcos luminosos para a evolução humana. Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho a ser seguido, mas como mestre perfeito, ele trilhou esse caminho. Da sua origem humilde, elevou-se como gigante do bem, cujas palavras amorosas ressoam até hoje. E no mês de dezembro, é o momento em que lembramos mais intensamente desse missionário maior que foi enviado por Deus à Terra. É isso que comemoramos no dia de Natal. Por termos consciência do valor da sua mensagem, é que devemos, nesta época do ano, meditar sobre como lhe oferecemos essa comemoração. O que temos a oferecer ao Mestre? É de senso comum que as lições bem aproveitadas agradem os mestres. Estaremos realmente demonstrando a Jesus que somos seus discípulos fiéis? Podemos apresentar-lhe algum progresso desde o último Natal? Quanto crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência, caridade? Veja, muito importante essas reflexões, se acreditamos realmente em Jesus, que Ele é nosso Mestre, estudamos o Evangelho. Cada Natal que vivenciamos na Terra é um momento, sim, dessas reflexões. Essa é a melhor maneira de comemorar. Será que essas festas ruidosas, com bebidas, com excessos de comida, de presentes, este é o Natal verdadeiro? É um exemplo que Jesus nos deixou? Como nos sentiríamos se o sublime aniversariante viesse à nossa mesa participar da festa, que afinal é em sua homenagem? Claro que é um momento muito feliz, que possamos nos reunir com alegria, com boas refeições, companhia de familiares, de amigos queridos, mas num clima de tranquilidade e paz. Que lembremos de fazer uma prece quando estivermos reunidos. Ninguém diz que isso é errado, pelo contrário, a reunião em família, com equilíbrio e paz, é um clima totalmente adequado, propício para lembrarmos de Jesus e do seu Evangelho. Podemos e devemos sim festejar o Natal, mas sempre lembrando de Jesus. E lembrar também de compartilhar
com todos aqueles que estão em dificuldade, dividir o pouco que temos, de levar uma prece amiga àquele que necessita. É esta a melhor maneira de festejarmos o Natal. E sempre agradecer, né? Muita gratidão a Deus e a esse Mestre Jesus que acompanha toda a evolução da humanidade terrestre. Ele está a zelar por cada um de nós. Não esqueçamos disso, nesse momento que passamos dessa pandemia toda, o seu amor pelos seres humanos esteve e está presente. Então, que neste mês, onde muito mais pessoas lembram de Jesus, na realidade nós teríamos que estar lembrando sempre, né? Todos os dias, mas especificamente nesse mês, as vibrações se intensificam e sabemos pela espiritualidade amiga que é o momento que os benfeitores até aproveitam para resgatar muitos espíritos sofredores, que devido a essas vibrações de amor, são socorridos e retirados de situações dolorosas de muito tempo. Então que estejamos nesse clima fraterno, de amor ao próximo e de gratidão. E com certeza sentiremos mais intensamente a presença de Jesus em nossas vidas. E assim terminamos a nossa reflexão desta noite com uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Fiquem com Deus e que Jesus esteja no coração de cada um que nos ouve nesta noite.